Olá, Mateus capítulo 7. Não deem o que é sagrado aos cães e nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Eu fico pensando, quando eu leio essa passagem das Escrituras, naqueles que se opõem contra a palavra de Deus. Bom, eu quero falar aqui de duas classes: os desigrejados e os ateus. Os desigrejados, eles deturpam a palavra de Deus. Dá até náuseas de ouvir os caras falando da palavra, das Escrituras. Eles pegam as Escrituras, distorcem as Escrituras para se opor contra ela, dando as suas interpretações particulares sem a regra da interpretação teológica. Eles não creem, literalmente, nas Escrituras como sendo a palavra de Deus. Eles são relativistas, se opõem contra a igreja, contra o sistema eclesiástico. É um nojo ouvir os desigrejados. É um povo sem noção. A vida deles espiritualmente é uma vida bagunçada. E eles dizem que acreditam nas Escrituras. Eles não creem. Eles estão aí para confundir a mente das pessoas, para confundir as pessoas que acreditam piedosamente, sinceramente. Porque existe a Igreja de Cristo que é séria, a igreja verdadeira na face da terra, teologia verdadeira, os crentes piedosos. E existe aquele outro grupo que é os ateus. Os ateus, eles são blasfemadores, como a gente de fato sabe. Os ateus se opõem contra a palavra de Deus. Agora, fica aqui uma pergunta para o ateu. Se você, ateu, se opõe contra Deus, dizendo que Deus não existe, por que você se incomoda tanto com Deus? Por que você se incomoda tanto com as Escrituras? O ateu, ele usa a Bíblia, o nome de Deus, para falar mal de Deus, para falar mal das Escrituras. Pode olhar os vídeos dos ateus que existem por aí, vamos dizer assim, esses ateuzinhos que foram desviados da igreja, que um dia estiveram na igreja, se decepcionaram, não foram chamados por Deus, não tiveram um encontro profundo com Deus, se afastaram da igreja e eles vão para as redes sociais para falar mal dos crentes, xinga, fala palavrões, não tem respeito com os crentes, não tem respeito com as pessoas. A vida deles é falar mal de Deus e da igreja. Por que vocês se preocupam tanto com a Bíblia, em ateus? Por que vocês se preocupam tanto com as Escrituras? Bom, se Deus não existe, por que então que vocês estão preocupados com Deus? Por que vocês estão preocupados com a Bíblia? Eu acho porque Deus é verdadeiro e também a Bíblia é a verdade absoluta. Senão vocês não iriam se incomodar. Aqueles ateus mais intelectual, que nem aparecem nas mídias, que são ateus de verdade, eles não ficam indo para as redes sociais, xingando as pessoas de todo tipo de palavrão. Tem um cidadão, eu não vou citar o nome dele aqui, mas lá no canal dele, ele pegou um vídeo meu e falou tanta besteira, tanta asneira contra a minha pessoa. E eu não estou aqui defamando o cara, não estou aqui falando mal dele, eu estou pregando o evangelho. Mas é isso que esses ateuzinhos da internet faz, esses revoltados. Por que vocês se preocupam tanto com a palavra de Deus? Por quê? É porque é a verdade de Deus. O ateu de verdade, ele não crê, ele não mexe na religião, ele toca a vida dele. O ateu de verdade, ele está lá trabalhando, tocando a vida dele em paz, está lá, ele não se incomoda, ele está de boa lá.
Esse é o ateu de verdade. Agora, esses que foram cristãos, que um dia praticaram a fé deles na igreja, a fé entre aspas, né, que não tiveram fé de verdade, não aprenderam as escrituras de verdade, não viveram uma fé de verdade, não foram realmente chamados por Deus. Esses, eles estão aí defamando o nome dos cristãos. É um desserviço para a sociedade. Eles não edificam em nada. Em nada. Os ateus não servem para nada. Não edificam para nada. São ímpios, são perversos, são maldosos, são cruéis, são porcos, são sujos espiritualmente. Então esses não merecem o crédito da gente. Um cristão sério jamais vai discutir com um cara desse, com pessoas desta forma, desigrejado, ateu. Eu fui conversar com um desigrejado esses tempos aí, orientar ele a respeito de algumas questões. Foi a pior coisa. O cara se revoltou, ficou bravo, nervoso. Eu larguei de mão, sabe? A gente não tem que perder tempo com essas pessoas. Porque tem pessoas de Deus que vão ouvir a palavra de Deus, vão servir o Senhor com amor, com carinho, na verdade. Não compensa ficar discutindo, debatendo com esses ímpios perversos, com esses cães terríveis. E eles estão aí. Fica o recado para vocês, ateus e desigrejados.